Da questão de hoje que diz assim: uma distribuição Linux é um sistema operacional desenvolvido a partir de diversas ferramentas e com a utilização do núcleo do kernel Linux. O SUSE Linux Enterprise Server, letra A, não utiliza o kernel do Linux. Letra B, utiliza o kernel do Windows 10. Letra C, suporta a instalação paralela de várias versões do kernel. Letra D, utiliza o kernel do iOS. E a letra E, utiliza somente o kernel do Unix. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta aí? Bem, vamos fazer o seguinte. Primeira dica, quando a gente fala de uma distribuição Linux, existem várias distribuições Linux. Por exemplo, tem a distribuição Linux SUSE, tem a distribuição OpenSUSE, tem a distribuição Ubuntu, a distribuição Mandriva, a distribuição Kurumin, que é uma distribuição brasileira antiga que parou de ser atualizada, e assim vai, a Red Hat, tem a Debian, tem muitas distribuições, isso que é importante saber. Então existem muitas distribuições Linux, certo? Mas uma coisa é similar, e por isso que elas se chamam distribuições Linux. Porque todas as chamadas distribuições Linux, inclusive o SUSE Linux Enterprise Server, utiliza o kernel do Linux, utiliza o núcleo do Linux. Porque quando a gente fala no Linux, o Linux é um kernel, é um núcleo para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre. Então, quando a gente fala de distribuição Linux, nós temos que lembrar disso. Toda distribuição Linux tem esse nome, distribuição Linux, porque utiliza o kernel do Linux, utiliza o núcleo do Linux. Então, por que eu já estou dizendo isso? Porque isso já vai eliminar algumas alternativas ali. A letra A diz, não utiliza o kernel do Linux. Pessoal, se é distribuição Linux, é porque utiliza o kernel do Linux. Está errado dizer que não utiliza, é o contrário. A letra B, utiliza o kernel do Windows 10. Não, se é distribuição Linux, utiliza o kernel do Linux, não do Windows. A letra C, suporta a instalação paralela de várias versões do kernel. Opa, será que o SUSE Linux Enterprise Server suporta várias versões do kernel, várias versões do núcleo? Vamos ver isso aqui na própria documentação do SUSE. Lá o guia de implantação do SUSE Linux Enterprise Server é a documentação oficial do SUSE Linux. Então vamos ver dentro dessa documentação o que eles falam no tópico 21, observa comigo, instalando várias versões do kernel. E aí eles dizem o seguinte, o SUSE Linux Enterprise Server suporta a instalação paralela de várias versões do kernel. Quer dizer, nós podemos sim, utilizando o Linux Enterprise Server, o SUSE Linux Enterprise Server, colocar várias versões de forma paralela do kernel, inclusive para testar alguns recursos, se eles continuam funcionando de forma adequada nessa outra versão, certo? Inclusive para teste, isso é muito importante. Então, isso é dito, observa, isso é extraído da própria documentação oficial. Então, quando a gente pega ali sobre o SUSE Linux Enterprise Server e a discussão do kernel, a resposta é que não só ele utiliza o kernel do Linux, claro, por isso que é uma distribuição Linux, mas também suporta a instalação paralela, isto é, simultânea, de várias versões do kernel. Por isso a letra C de Canadá é o gabarito e a resposta da questão. A letra D dizia, utiliza o kernel do iOS. Não, o iOS é da Apple, ele vai utilizar o kernel do Linux, por isso que é uma distribuição do Linux. E a letra E utiliza somente o kernel do Unix, o que está errado também. Embora o Linux tomou como base comandos do antigo sistema operacional Unix, são sistemas operacionais diferentes, são kernels diferentes. Então, quando a distribuição é Linux é porque ela utiliza o kernel do Linux e não o kernel do Unix, não o kernel do iOS, não o kernel do Windows 10. A única resposta correta, então, aqui é a nossa letra C de Canadá, confirmado pela documentação oficial do SUSE Linux Enterprise Server, que diz sim que ele suporta a instalação paralela de várias versões do kernel, quer dizer, de diversas versões do núcleo do Linux. Beleza.